Oi, família, como vocês estão? Esse tema que eu vou falar aqui hoje é um tema, eu acredito que nunca foi dito antes dentro da capoeira. Eu nunca falei sobre esse tema aqui abertamente em lives, né? E eu vou trazer esse tema para vocês aqui hoje. Escreve aí de onde vocês que estão entrando agora, escreve de onde vocês estão falando. Da onde vocês estão falando, qual é a cidade que vocês estão. Escreve aí para mim, de onde vocês estão falando. Que cidade vocês são? Estão preparados para esse tema? Estão preparados para esse tema? Essas duas coisas que eu vou te falar hoje, que eu vou te ensinar, são as duas coisas que estão roubando a sua prosperidade dentro da capoeira. Tá preparado? Duas coisas. De onde vocês estão falando? Massachusetts. Ah, mestre Calango, salve mestre. Olha a galera aí, ó. Massachusetts, Estados Unidos, né? Se eu não estou enganado. Olha o Caio de Brasília. Olha o pequeno aí do Ceará. Tô chegando no Ceará, hein, gente? No próximo final de semana eu desço pro Ceará, pra Fortaleza. Aí eu fico 2 semanas passando por 4 cidades ministrando cursos. Então, essas duas coisas que eu vou falar com vocês hoje são as duas coisas que podem estar roubando a sua prosperidade dentro da capoeira. Para quem não me conhece, eu sou o Mestre Feijão, eu sou fundador da Escola Massapê Capoeira e do Método MS de formação em capoeira contemporânea, tá? Tô falando aqui de São Paulo. Aqui tá, hoje tá gostoso o clima, né? Tava bem frio esse final de semana, né? Nós tivemos até eventos, um aqui em São Paulo, outro na Colômbia, né? Simultâneos da nossa escola. E aqui tava bem frio, hoje tá mais gostoso, hoje tá mais amena a temperatura, tá um solzinho bom lá fora. Tô de blusa porque dentro de casa aqui tá geladinho, né? Aqui no escritório tá geladinho. Mas tá bom demais. Então, existem duas coisas, gente, que atrapalham a nossa prosperidade na capoeira. Antes de eu falar sobre esse tema, escreve aí pra mim, eu preciso da ajuda de vocês. Você dá aula de capoeira? Escreve aí pra mim se você dá aula de capoeira ou não. Só escreve, dou aula de capoeira. Não ministro aula de capoeira. Escreve aí pra mim. Como que funciona? Essas duas coisas podem estar atrapalhando a sua prosperidade dentro da capoeira. Então vamos lá. Se eu pegar esse monte de caneta aqui e colocar na minha mão, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que não vai caber mais canetas aqui. E para eu colocar mais canetas, eu vou ter que desfazer dessas canetas. Então, essas coisas velhas, essas canetas não vão caber mais na minha mão. Então eu preciso me desfazer dessas canetas para eu colocar canetas novas em minhas mãos. Certo? Se eu pegar esses dobrões aqui, ó, eu tenho vários dobrões aqui. Se eu começar a colocar todos eles nas minhas mãos, eles não vão caber. Vai chegar um momento também que eles não vão caber em minhas mãos. Na minha mão. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que me desfazer desses dobrões para poder colocar um dobrão novo na minha mão. A minha xícara de café. Ó, para eu conseguir uma outra xícara de café, eu vou ter que me desfazer dessa xícara de café. Para eu pegar uma outra xícara e colocar na minha mão. Então, essas questões de não você precisar se desfazer de coisas velhas para acrescentar coisas novas na sua vida, no mundo da capoeira, no seu trabalho na capoeira, é o que pode é o que provavelmente está te impedindo de crescer, de prosperar dentro da capoeira. Então, existem dois motivos. Pega o papel e caneta aí que eu vou te falar. Os 2 motivos que estão te impedindo. Vamos ver se a galera escreveu aqui. Ó, dou aula. Ó, Guarapari, Espírito Santo. Fala aí se você dá aula ou não. Ribeirão Preto.
Ó, Estados Unidos, João Pessoa. Vou estar em João Pessoa também. Vou estar dando curso no Mestre Ligeirinho, tá? Vou para João Pessoa também o mês que vem. Banabiú. Então vamos lá. Ó, dou aula de capoeira. Tá sem áudio? Tá sem áudio. Tá falando que tá sem áudio. O áudio tá bom aí para vocês ou tá ruim, gente? Ah, tá. Melhorou. Agora sim. Ó, voltou o áudio. Escreve aí se você dá aula de capoeira ou não. A galera tá escrevendo aqui, ó. Sim, dou aula, dou aula, dou aula. Pô, maravilha. Maravilha. Esse final de semana, ministro aula, ministro aula. Esse final de semana nós tivemos eventos simultâneos, tanto em São Paulo quanto na Colômbia, né? Na Colômbia, nós tivemos na cidade de, se eu não sei como se pronuncia, é Ibargé e também em Bogotá. Então vamos lá. Então, se eu pegar esse monte de baqueta aqui e colocar nas minhas mãos, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que não cabe mais baqueta aqui. Eu tenho que me desfazer dessas baquetas para colocar uma baqueta nova na minha mão. Se eu pegar essas duas cabaças aqui e começar a colocar na minha mão, vai chegar um momento que não cabe mais cabaças aqui. Eu preciso me desfazer dessas cabaças para que eu tenha cabaças novas. Então, quais são as duas coisas que atrapalham a sua prosperidade dentro da capoeira? Anota aí. A coisa número 1 é apego a coisas velhas. Apego a coisas velhas. Anota aí. A primeira coisa que atrapalha a sua prosperidade na capoeira. E a segunda coisa é apego a ideias antigas. É isso mesmo. Mestre Feijão, como assim apego a coisas velhas? Bem, todo o conhecimento ultrapassado, ele prejudica você de prosperar e de crescer na capoeira. Por que isso? Porque o mundo, as pessoas, elas vão se modernizando, elas vão evoluindo. E se você continua com o mesmo pensamento retrógrado, com o mesmo sistema de aula do passado, o mesmo sistema de treinamento do ensino do passado, você não consegue se adaptar à nova sociedade. Então, como assim? Pensa aqui comigo. Quando você começou a treinar capoeira, a forma de ensino da capoeira era de uma maneira. Vamos lá, há 20 anos atrás. Existiam muitas coisas, e até hoje existem, muitas coisas que foram ensinadas para nós de maneira empírica. Isso mesmo, empírico. Por exemplo, como eu vou treinar e melhorar a minha armada? Fazer 50, 100 para cada lado. Só que já foi constatado que isso não melhora a armada. Faz com que a gente treine mais, mas cause várias lesões no nosso corpo, e leve as pessoas a desistirem da capoeira. Então, por que isso já foi constatado? Porque por causa da modernidade. Começam a entrar os profissionais que fazem faculdade de educação física para treinar capoeira, profissionais que fazem fisioterapia, médicos. E aí o que acontece? As pessoas começam a identificar que essa questão do empírico, de treinar coisas de qualquer jeito, acaba levando sérias lesões no corpo dos alunos e no corpo das pessoas que estão treinando. Então, o que acontece? A forma velha de treinar acaba ocasionando sérios danos à saúde física dos praticantes de capoeira. Então, o que vem a acontecer quando você não consegue desapegar a um sistema de treinamento antigo? Você vive no passado, você vive das coisas velhas. E essas coisas velhas não conseguem se adaptar à nova sociedade. Porque você vai para uma sala de capoeira dar aula hoje
E você vai dar aula para um aluno que muitas vezes ele está praticando, ou ele é um fisioterapeuta, ele é um professor de educação física, ele é um médico, ele é um ortopedista. E se você for ensinar para ele coisas empíricas e coisas que não funcionam mais dentro da fisiologia, ele vai te questionar. E muitas vezes ele não vai nem te questionar, ele vai te respeitar, mas ele não vai mais frequentar a sua aula, né? E o que acontece com isso? Essa falta de desapegar dessas coisas antigas faz com que muitos professores travem no tempo. Travem, simplesmente eles travam. Puf! E agora, o que eu vou ensinar de coisas novas para os meus alunos? Eles simplesmente não têm o que ensinar, não tem novidade, não tem coisas modernas, atuais, para ensinar para os seus alunos. Então, como que eu vou ensinar a capoeira sem lesionar os meus alunos, sendo que eu preciso me livrar das formas antigas e empíricas que eu aprendi a capoeira? Então, essa é um dos problemas que que impedem o seu crescimento na capoeira. É você não desapegar de coisas empíricas que te ensinaram. É muito importante ressaltar aqui que não é que o que você aprendeu estava errado. É o que você aprendeu no passado, você não consegue fazer com que os seus alunos evolua e aceite nesse momento. Então, por que muitos professores se sentem bloqueados e travados na capoeira? Porque eles ficam apegados às coisas velhas. E essas coisas velhas acabam atrapalhando o seu crescimento. Porque imagina como que você vai dar aula para alunos que cursam educação física, para alunos que são fisioterapeutas, para médicos, né? As pessoas hoje têm a informação na palma da mão. Então, elas sabem o que é certo e o que é errado. E o que acaba acontecendo com isso? Com levar coisas velhas? O aluno acaba indo pesquisar e acaba te colocando em situações desconfortáveis, né? Então, a segunda coisa, se apegar às ideias antigas. Existem várias ideias antigas que implantaram dentro da capoeira, é a mesma coisa das coisas velhas, sistemas de treinamento que não funcionavam, que funcionavam para aquela época, mas se a gente for tentar colocar dentro da sociedade hoje, não cabe mais. As próprias crianças hoje, gente, olha só, por exemplo, eu pego na capoeira quando eu inicio, tinham pouquíssimas crianças, né? Os professores de capoeira, eu falo professor, gente, no âmbito geral, toda pessoa que ministra aula, sendo ela mestre, contramestre, mestrando, é um professor de capoeira, né? Então, olha só, pensa aqui comigo, vamos lá as coisas velhas, pensa aqui comigo. Por que muitos mestres de capoeira perderam seus trabalhos e não conseguem crescer e não conseguem evoluir? Porque eles estão apegados às coisas velhas, eles não conseguem se desfazer. E o que acontece? Por que eles não conseguem um trabalho grande com crianças, com adolescentes, com adultos? Porque eles não conseguem se desapegar das coisas velhas, da forma com que eles aprenderam, uma forma velha e ultrapassada. Não que está errada, mas é velha e ultrapassada. E o que acontece com isso? Como que ele vai dar aula para uma criança ensinando da forma com que ele aprendeu? Sistema, entre aspas, de ginástica militar, né? Os mestres não tinham conhecimento e não têm conhecimento da questão da importância da ludicidade, da questão do respeito ao crescimento e o desenvolvimento da criança, né? Ele não tem esse conhecimento e acaba com que ele não consegue ter aluno na sua sala de aula. Porque as crianças precisam viver o mundo delas. Então ele está apegado a um sistema que foi ensinado para ele, só que ele não consegue desapegar disso porque ele acha que isso é o correto e que a capoeira é exatamente aquilo, e ele se sente frustrado. E muitas vezes ele culpa a nova sociedade, que os alunos de hoje em dia não querem saber de nada, que ninguém hoje em dia quer saber de nada, mas não é. É que ele está apegado às coisas velhas e o velho não consegue se encaixar mais ao atual. Gente, para pensar.
Os carros antigos de 50 anos atrás conseguem andar hoje nas rodovias, nas estradas? Não. A forma com que você aprendeu capoeira há 20 anos atrás, você consegue ensinar para as crianças hoje? Não. As escolas não querem essa forma. Os clubes, as academias, porque você precisa ter método de ensino, você precisa ter o conhecimento científico relacionado ao crescimento e ao desenvolvimento infantil. Você precisa fazer uma faculdade de educação física? Não, não há necessidade. Você só precisa ter um método de capoeira para poder saber o que aplicar para cada faixa etária. É necessário, é importante você entender da divisão de faixas etárias para os alunos, como eu divido a faixa etária para que eu consiga dar uma aula construtiva, para que eu consiga dar uma aula atrativa para os alunos. E isso faz com que o meu trabalho cresça. Então, o desapegar das coisas velhas não é, gente, esquecer o que você aprendeu. É simplesmente desapegar e se atualizar para a nova sociedade. Porque nós evoluímos, as crianças evoluíram, os adultos evoluíram. Então, hoje as pessoas têm a informação na palma da mão. E se você não desapega, então, novamente, por que muitos mestres estão desistindo da capoeira, parando, perdendo seus trabalhos? Porque eles estão apegados às coisas velhas. Eles querem ensinar igual eles ensinavam há 40, 50 anos atrás. Se até o judô teve que mudar, o jiu-jitsu teve que mudar, a forma de ensinar futebol teve que mudar, os mestres de capoeira não querem mudar. Muitos professores de capoeira não querem mudar. E aí eles começam a perder alunos, perder adepto, perder trabalhos, porque eles não conseguem se adaptar, eles não querem se desfazer das coisas velhas, e aí eles não conseguem se inserir mais no mercado de trabalho. E hoje é um mercado de trabalho, não é que ele é exigente, é que ele está um mercado de trabalho atual. Então, o que é se desapegar de coisa velha? Pensa aqui comigo. Imagina só, hoje, num batizado e num troca de cordas, você levar mestres, professores para o seu evento que vão dar... quando eu fui batizado, na minha segunda corda, eu fui batizado por 4 mestres. Olha só, eu levei pontapé, eu levei tapa na cara. E aí? Imagina uma criança hoje levando pontapé, tapa na cara, rasteira, caindo, se machucando. Antigamente, não tinha as redes sociais e isso era uma coisa normal, era uma coisa velha normal. Hoje em dia, isso cabe? Dá para ser assim ainda? Não dá. E tem muitos mestres que não querem se desapegar dessas coisas velhas e falam que é cultura, que é tradição da capoeira. Ei, que cultura! Que tradição feita por quem? Quem que criou isso? Quando? Onde? Como e por quê? A gente precisa questionar se a coisa velha ela é válida para hoje em dia. Agora, pega hoje em dia e coloca um mestre, um professor dando uma queda numa criança nas redes sociais para você ver o que vai acontecer. Você é passivo de processo. Você sabe que nós temos o ECA, hoje em dia, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e nós da Massapê seguimos isso, e muitos professores, muito mestre de capoeira nem sabe o que é isso, não sabe o direito que uma criança tem, né? Então, ele não quer se desapegar das coisas velhas, que ele fala que é tradição. Tradição feita por quem? Impostas por quem? Então não quer se desapegar da coisa velha e não consegue se adequar ao mercado. E fala que hoje a capoeira é cheia de frescura. Né? E na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é que é cheio de frescura. É que você, professor, você não vai levar qualquer pessoa hoje para batizar os seus alunos, para dar uma queda, para dar uma aula para os seus alunos, porque isso não faz mais sentido. Eu já fui em eventos antigamente que os alunos, crianças, levavam pontapé, gente. Levavam pontapé, tapa na cara. E o aluno às vezes caía, chorava e falava, não, que sai capoeira, levanta e vai pra roda pra você virar homem. Fala isso hoje em dia pra você ver o que vai acontecer. Você vai ser processado.
E já não era correto antigamente, mas para nós era uma coisa normal. E muita gente não quer se desapegar da coisa velha que era normal antigamente e acha que hoje é frescura. Mas não é frescura. Analise com inteligência, analise com cuidado para que você não pare de prosperar dentro da capoeira. Agora, a segunda coisa são as ideias antigas. Esse monte de ideias antigas que tinha no mundo da capoeira. Ó, eu vou ler uma coisa aqui para você, ó. Temos velhas ideias e coisas velhas porque não somos capazes de ter ideias novas ou coisas novas. Esse texto, eu vou repetir para você. Temos velhas ideias e coisas velhas porque não somos capazes de ter ideias novas ou coisas novas. Esse texto é do Bob Proctor. Para quem não sabe, é um dos grandes escritores que tem hoje no mundo. Um dos escritores mais famosos que tem, que trabalha a questão do PNL, né, da programação neurolinguística, da questão do desenvolvimento pessoal das pessoas. Ele trabalhou com grandes nomes do mundo do empreendedorismo, grandes mentores do mercado, até presidentes, né, dos Estados Unidos, ele já trabalhou. Então, e qual é a parada? O que ele quer dizer com isso? Que nós não somos capazes de desapegar das coisas velhas, né? Então, o apego às ideias antigas, essas ideias antigas, elas não funcionam na modernidade hoje dentro da capoeira. Então, esse monte de coisas que foram implantadas, que a gente não sabe por quem, nem para quê, nem por quê, essas ideias antigas, elas não servem hoje no nosso mundo atual, dentro da capoeira, né? Então, como assim, mestre Feijão, uma ideia antiga? Dá pra gente fazer batizado e troca de corda todo mundo sem camisa? Numa escola particular? Não. Dá pra gente fazer batizado e troca de cordas dentro de uma universidade? Todo mundo sem camisa, mal vestido? Não, não dá. São ideias antigas que funcionava lá no passado, mas e que, de certa forma, trouxe sérios danos à capoeira. Então, gente, o desapego de coisas velhas, só assim que você consegue colocar coisas novas no mundo da capoeira. Então, desapegar, você não precisa esquecer dos conhecimentos que você adquiriu antigamente, você só precisa atualizar o seu conhecimento para dar uma aula, ter coisas atuais para levar para os seus alunos, ter coisas atuais para levar para o seu evento de capoeira, para que o seu evento seja um evento de sucesso, que o público goste do seu evento, que o público também seja respeitado. Então, essas coisas novas, você desapegar de coisas velhas, de ideias antigas, é o que vai fazer você crescer. Você ter coisas atuais para levar para os seus alunos. E muita gente tem um pensamento que... olha só o pensamento, olha só o apego às coisas velhas. Não, é que se a gente fizer essas coisas novas, a gente vai sair da tradição, vai fugir da tradição. Tradição? Qual é a tradição? Quem que escreveu a tradição? Quem escreveu a tradição? Quem escreveu? Quando foi escrito? Onde? E para que foi escrito? Vocês já pararam para pensar que tem coisas que são tão empíricas, que nós não temos respostas para elas? Aí a gente fica, mas defender a tradição, qual é a tradição? Qual é a tradição? Então, você se desapegar de coisas velhas quer dizer que você está se desapegando de tradição? Mas o que é tradição? Gente, uma coisa é tradição, outra coisa é fundamento. Fundamentos da capoeira é uma coisa, as pessoas confundem essas duas vertentes. Fundamentos com tradição. Gente, são coisas completamente diferentes.
o fundamento da capoeira da tradição? Porque as tradições, muitas coisas foram impostas por pessoas que nem eram capoeiristas, ou que eram capoeiristas de momentos, de passageiros. Não eram capoeiristas que desenvolviam trabalhos dentro da sociedade, trabalhos dentro de comunidade, trabalhos dentro de escolas particulares. Como que eu vou viver? Como que eu vou carregar as mesmas coisas que eles carregavam, sendo que hoje eu trabalho numa escola particular, que ela exige uma metodologia de ensino da capoeira, e eu tenho que carregar tradições. Tradições ou fundamentos? Vocês pararam para pensar que essa questão de desapegar de coisas velhas, de você desapegar de coisas antigas, é o que faz você prosperar, você crescer na capoeira? E não é desrespeito a fundamento, porque fundamento é uma coisa. Fundamento é uma coisa. Vocês concordam comigo? O que vocês estão achando desse tema? É um tema relevante? É um tema que causa uma reflexão em vocês, né? Qual a importância de eu me desapegar das coisas velhas para que eu continue crescendo, para que eu prospere dentro da capoeira, para que eu traga novidades para os meus alunos dentro da sala de aula, para que eu continue crescendo? Você já se perguntou por que tantos professores de capoeira hoje estão desanimados? Por que tantos mestres de capoeira hoje estão querendo desistir da capoeira, porque eles não conseguem construir um trabalho com a capoeira, porque eles não conseguem se adaptar à nova sociedade que ela evolui de uma maneira natural. Não tem como a gente barrar a evolução das pessoas, não tem como a gente barrar a evolução do ser humano, não tem como a gente brigar com a evolução, com a chegada e a evolução e o crescimento da tecnologia. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Mas o porquê que as pessoas não conseguem prosperar dentro da capoeira por causa da modernidade? Porque ela não quer, não são todas, mas a maioria das pessoas está desanimada por isso. Ela não quer desapegar da coisa velha, colocar coisas novas em sua vida, em seus trabalhos dentro da capoeira, né? Porque elas acham, não, que a capoeira moderna, que a modernidade. Mas pensa aqui comigo. Raciocina aqui, analisa aqui comigo, vocês que são professores de capoeira inteligentes, vocês dão aula, pensa aqui comigo. Quando o mestre Bimba, quando o gênio, é um gênio, né, gente? Quando o gênio do mestre Bimba, ele se junta com pessoas na vida acadêmica, né? Ele começa a ter pessoas da vida acadêmica, estudantes de medicina, dentro da sua academia. O que acontece com o mestre Bimba, gente? O que acontece com o mestre Bimba? Ele automaticamente, ele começa a ser cobrado, que ele precisa evoluir. Ele precisa evoluir a capoeira, porque aquela capoeira que estava sendo praticada, que era a capoeiragem, ela não estava servindo para a sociedade que estava vindo procurá-lo. Vocês pararam para pensar nisso? A capoeiragem que era praticada de maneira empírica, de qualquer jeito, em qualquer lugar, de qualquer forma, não servia para o público que ele queria atingir, que era um público da alta sociedade, que eram médicos, que eram estudantes de medicina, que eram advogados, que eram políticos. E aquela capoeira não conseguia se encaixar nesse padrão. E o que ele fez? Quando ele começa a se envolver com pessoas mais inteligentes do que ele em vários quesitos, porque vocês sabem que para você crescer, você tem que andar com pessoas mais inteligentes que você. Quando você está estagnado, quando você anda com gente que está no mesmo nível que você, quando você cresce, quando você tem gente que anda com você que são mais inteligentes que você, essa pessoa ela te tira da zona de conforto, ela faz você subir de nível, uma pessoa que é mais inteligente que você. Essa é a forma de crescimento. Se eu quero crescer, eu tenho que ir para um ambiente onde tem pessoas mais inteligentes do que eu, me ensinando coisas novas, senão eu não cresço. Certo? Então, o que o mestre Bimba entende? Ele entende que a capoeira precisa se modernizar para poder sair do preconceito,
da discriminação, da perseguição. Ele pensa tão grande na modernidade da capoeira, naquela época ele já pensava em modernidade. Só que para se modernizar, o que Mestre Bimba entende? Pô, eu preciso modernizar, eu preciso trazer coisas novas para a capoeira. Eu preciso trazer novas vertentes das outras lutas, uma vestimenta nova, uma forma nova de conduta, uniforme, uma graduação, titulação, provas. Para isso, eu preciso fazer o quê? Olha só, presta atenção no que eu vou falar aqui para vocês, o grande gênio que o Mestre Bimba foi, e vocês vão ver agora que o que eu estou falando é coerente. Presta atenção. Mestre Bimba, o grande gênio, o que ele pensa? Para eu trazer coisas novas, o que eu preciso fazer? Me desfazer das coisas velhas. Gente, isso é chocante. Naquela época, com toda a perseguição da capoeira, o gênio Mestre Bimba se junta com uma ou mais duas ou mais pessoas, né? Dr. Cisnando era uma dessas pessoas, e ele entende que para eu trazer coisas novas, eu preciso me desapegar das coisas velhas. E ele vem, cria a luta regional baiana, nem insere o nome capoeiragem, porque era capoeiragem, não existia capoeira Angola, não existia capoeira regional, não existia nada disso, existia capoeiragem. O que o Mestre Bimba faz? Desapega das coisas velhas, o sistema velho de aprendizagem, que a capoeira era empírico, e cria um método de ensino. Ele moderniza, ele tira instrumentos e deixa característico bem a capoeira. Ele tenta desmembrar o máximo as vertentes da religião com a capoeira. E aí o que acontece? Ele traz o novo e ele se desfaz do velho. Gente, Mestre Bimba era tão gênio, é claro que ele não fez sozinho. Só que hoje em dia tem mestres que vivem na era contemporânea, que é a nossa época agora, na era da tecnologia. Eu só imagino o Mestre Bimba hoje vivo. Ele ia dominar o planeta, porque ele era visionário. E muitos mestres hoje em dia não querem viver numa coisa que não conseguem mais, que não consegue se adaptar à modernidade hoje em dia. Não consegue. Antigamente nem mulher existia no mundo da capoeira. Não existia. Tinha o preconceito, tinha a discriminação, que já vinham nas músicas. Não tinha crianças. Mudou a modernidade, gente. Mudou. Só que para entrar nessa modernidade, você precisa se desapegar das coisas velhas e trazer o novo. Você precisa ter conteúdos novos e atuais para levar para os seus alunos. Você precisa ter conteúdos novos e atuais para levar para a sua sala de aula, para você não desanimar, para você continuar crescendo. Você precisa ter conteúdos novos para levar para os seus batizados, para suas trocas de cordas, para os seus eventos. Só que para isso, se você para de aprender coisas novas, você não tem conteúdo novo. Se você não desapega das coisas velhas, os conteúdos novos não entram na sua vida. Você precisa continuar crescendo e aprendendo. E o que acontece com muitos capoeiristas, né? Com muitos professores de capoeira? Não consegue desapegar das coisas velhas. E ainda tem uma coisa muito pior. Muitos mestres talentosíssimos, muitos professores talentosíssimos com a síndrome do já sei tudo. E aí eles não conseguem abrir o coração para aprender coisas novas, com pessoas que sabem mais do que eles. E aí eles não conseguem subir de nível, porque eles culpam a sociedade que ela se modernizou. Mas como que a gente vai brigar com a tecnologia? Como que a gente vai brigar com a modernidade? Sendo que a capoeira hoje ela está em grandes instituições, em grandes universidades, existem até doutores estudando a capoeira, estudando o que é a capoeira, a evolução da capoeira. A capoeira ela está em mais de 160 países, dominando e crescendo na Europa. Muitos mestres de capoeira, muitos professores que estão lá fora
estão desistindo da capoeira também, porque eles não querem se desvencilhar do que é velho e colocar a modernidade, colocar as coisas novas. Eu não estou falando de fundamentos. Eu estou falando de modernidade, para a gente se adequar à sociedade atual. Você pode dar um treino muito duro de capoeira, um treino muito bom, um treino muito puxado, moderno. E você não vai fugir dos fundamentos da capoeira. Chamada de Angola é chamada de Angola. Só que se você ensinar coisas empíricas, para uma pessoa você pode machucar a coluna dela, se você não ensinar ela a gingar certo. Você pode machucar a coluna, você pode machucar o quadril de uma pessoa, porque muitas vezes não quer se desvencilhar de coisas velhas. Ai, porque está saindo do fundamento, a capoeira vai perder a característica natural. Não existe perder característica natural, porque a característica natural não é da capoeira. Presta atenção, não existe perder característica natural. A característica natural não é da capoeira. A característica natural é do ser humano, são das pessoas. Cada ser é único. Nunca existirá dois capoeiristas que jogam igual ao outro. Nunca existirá. Nunca existirá dois Pelés, porque são seres únicos. Nunca existirá dois Mestre Bimba. Mestre Bimba foi único. Nunca vai existir um outro Mestre Pastinha. Nunca vai existir um capoeirista que joga igual ao outro. Então, esse negócio de perder a sua naturalidade, isso é conversa de quem não quer se desvencilhar do velho e fica falando coisas empíricas. E sabe qual é o problema? Que você, às vezes, professor, você que dá aula, você continua acreditando em coisas velhas, em coisas empíricas, e o seu trabalho não cresce, você não consegue evoluir, você não consegue sair desse desânimo, você se sente muitas vezes estagnado. E isso atrapalha o seu crescimento. Isso atrapalha o crescimento do seu trabalho, isso atrapalha o crescimento do seu grupo. E eu posso te falar porque eu já passei por isso. Hoje, eu posso vir aqui com propriedade e ensinar para vocês, porque eu já passei por isso. Eu sei como que é. Eu tirei a Massapê Capoeira, que era uma escola de um bairro, hoje ela está em mais de 10 países. Eu tirei a Massapê Capoeira, uma escola que era uma escola de capoeira de um bairro, hoje ela está em mais de 12 estados brasileiros. Então eu sei, eu tenho propriedade do que eu estou falando. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu preciso ajudar vocês a tirarem, a se desvencilharem e não terem medo de se desfazer do velho. E achar que está saindo de fundamento. Não tem nada a ver fundamento com isso, tá bom? Você pode permanecer dentro dos fundamentos com coisas novas, com coisas atuais, com a capoeira contemporânea, uma coisa atual, e não ficar com um pensamento retrógrado que vai te manter, né, exatamente dessa maneira, desanimado, sem conteúdo novo para levar para o seu aluno, desatualizado. E isso tudo, o que acontece quando a gente se sente assim? A gente sente vontade de desistir. Muitas vezes a gente se sente incapaz. A gente acha que a capoeira não é só isso. E a capoeira, ela é riquíssima. Dentro de uma estrutura contemporânea, se adaptando ao novo, ao moderno, ela é riquíssima. Ela consegue se inserir em todas as camadas sociais. Criança, adolescente, adulto, aos movimentos que tem hoje do LGBT, a todos os tipos de movimentos religiosos. Então, não tem como mais. A capoeira, gente, ela é um movimento de inclusão, de inserção e de modernidade. Só que quem para de aprender, para de crescer. Vamos ver como que tá aí. A galera tá falando bastante aqui. Então, gente, falar que as coisas velhas elas prevalecem até hoje, toma cuidado, porque tudo se modernizou. É só você olhar ao seu redor, olha na sua vizinhança, como que eram as casas, como elas são hoje, como eram as ruas, como era hoje, como era o sistema de tratamento de esgoto, como ele é hoje, como que era o recolhimento de lixo e como ele é hoje.
Tudo está evoluindo. Como que eram os bancos antes e como são os bancos hoje? As coisas estão evoluindo, estão se modernizando, o homem está evoluindo, o homem está se modernizando e a capoeira está evoluindo, está se modernizando e quem não se moderniza, quem não evolui, fica para trás, é devastado do mercado. E aí culpa coisas que não fazem sentido. A gente tem que assumir o nosso protagonismo. Nós somos os protagonistas da capoeira, nós que damos aulas, porque todo o futuro da capoeira está na mão de quem dá aula. A capoeira precisa de novos adeptos. Só que, se você não se desfaz do velho, se você não traz coisas novas para suas aulas, se você não traz novos conteúdos, novas ideias para suas aulas, para os seus eventos, você não consegue se inserir na atual sociedade. Essa é a grande parada. E aí, qual que é a sacada? Se modernizar, continuar aprendendo para você continuar crescendo. Eu vou abrir aqui para algumas perguntas, né? Vamos ver aqui. Acho que tem muitos mestres bimbo e o senhor é um, mas muitos medos de criticar o senhor não. Eu não entendi, deixa eu tentar aqui. Acho que tem muitos mestres bimba. Ah, sim, se eu tenho medo de falar a verdade, né? Na verdade, o Júnior, Edis Júnior, o que acontece? A verdade, cara, é muito simples. É que a capoeira evoluiu. A capoeira evoluiu, mas não é que ela evoluiu, é que o ser humano evoluiu. Hoje a gente tem a informação na palma da mão. Hoje a gente tem a informação na palma da mão. Hoje a gente tem conteúdos importantes de como realizar um evento, de como melhorar nosso sistema de aula. Nós temos métodos de ensino da capoeira, gente. Isso é algo surreal, né? Então, essa questão... olha lá, outra aqui, ó. Professor Toriba. Mais pessoas precisam ouvir isso. Os mais velhos da capoeira não estão preparados para falar dela. Parabéns, mas na verdade, eles se escondem atrás de coisas que são importantes. Mas eu estou falando de fundamento. Mas coisas velhas que não funcionam mais, não adianta eu ficar querendo defender aquilo que a sociedade não aceita mais. Não faz sentido isso. Não adianta, gente. Chegar numa sala de aula hoje, o aluno chegar atrasado e você mandar ele pagar 100 flexão, 200 flexão. No mundo moderno, não funciona mais. Pisar, pular em cima da barriga, dar chute, mandar treinar com joelheira, com tornozeleira no pé, mandar chutar com peso no pé. Isso não funciona mais, gente. Não funciona mais. E muitos mestres têm esse tipo de pensamento. Esses métodos de ensino que na verdade não são métodos, são coisas empíricas que eles inventavam não sei pra quê, não sei pra onde, não sei... Sabe? Pega um médico, um fisioterapeuta e manda ele treinar com peso no pé pra você ver o que ele vai falar pra você. Pega um professor de educação física, amarra uma tornozeleira no pé e manda ele treinar com a tornozeleira no pé, que você vai ver o que ele vai falar pra você. Ele vai falar, não, jamais eu vou treinar com isso na minha perna, porque vai machucar o meu joelho, vai machucar o meu quadril. Manda um professor, um fisioterapeuta, fazer 100 armada para um lado e 100 armada para o outro. Na hora ele vai falar assim, não posso fazer isso. Isso aí vai machucar o meu corpo. Na verdade, ou ele pode nem falar. Ele simplesmente vai falar, esse cara tá maluco. Se eu treinar desse jeito, eu tô ferrado. Eu vou me machucar. O quê? O cara nunca mais ele volta. Certo? Então, gente, tem coisas que isso não é fundamento. Isso é coisas empíricas. Isso é pensamento que não quer se desvencilhar de coisas velhas. Não quer aprender e entender que um método de ensino da capoeira é algo simples. Eu só preciso saber para poder ensinar da maneira correta. Assim eu vou ter mais alunos, eu não vou ter alunos que vão se machucar na minha aula, eu não vou ter alunos se lesionando na minha aula, eu não vou ter alunos se machucando nos meus eventos. Então isso faz com que o meu trabalho cresça. Quando eu me desvencilho do velho, eu coloco coisas novas, eu começo a crescer novamente. Eu trago vida nova para o meu trabalho. E isso não é perder os fundamentos. É ter novos conhecimentos e se adequar à modernidade. É muito simples.
E muitos mestres, muitos professores já de muito tempo não querem ouvir sobre isso, mas está tudo certo. O mais importante é quem está com o coração aberto para aprender, para crescer, porque o mercado atual não te aceita mais, cara. O mercado atual não aceita mais quem quer viver de coisas velhas, entregando coisas que não funcionam mais. Isso em todos os esportes, isso em todas as culturas. Não faz sentido mais isso. Fundamento é uma coisa. Fundamento é uma coisa. Coisas empíricas é outra coisa completamente diferente. Olha o que o mestre Bimba fez. Olha o que o mestre Bimba fez para modernizar, para tirar a capoeira do empírico, para tirar a capoeira daquelas coisas velhas que não funcionavam mais. Eles precisavam colocar coisas novas. E aí ele faz tudo aquilo que a gente sabe, né, gente? Então vamos lá. O que mais? Deixa eu ver se tem mais perguntas aí de vocês. Ah, vamos lá. Muito boa, hein? Olha lá, ó. Precisa se evoluir e ressignificar. A gente precisa acompanhar a modernidade, né? Acompanhar o crescimento da nossa sociedade, acompanhar o crescimento, o desenvolvimento das crianças atualmente, né? Porque a capoeira precisa de novos adeptos. A gente precisa entender a sociedade, como que ela está hoje, para que a gente possa saber de que forma que a gente vai ensinar a capoeira. E isso não tem nada a ver com fundamento. É a forma de ensinar. Como que eu vou ensinar? Ponto. Não é mais de maneira empírica. Não é mais de qualquer jeito. É muito simples. É se desvencilhar do que é velho e colocar coisas novas, atuais. Como que eu vou ensinar o aluno a melhorar o golpe? Com encaixe de quadril. Como que eu vou ensinar o aluno a melhorar o volume de jogo? Ensinando ele a transitar na negativa, na descida básica, na rasteira. E não coisas empíricas. Como que eu ensino, como que eu melhoro a ginga dos meus alunos? Através de entendimento de cadeira, do encaixe de quadril, do trabalho de transições de braço. Eu ensino o aluno a melhorar. Ah, não, fica gingando aí que você melhora. Não, ginga aí o dia inteiro que você melhora. Machuca o joelho, machuca o quadril, machuca a coluna e o aluno desiste. Quando o aluno desiste, o professor perde aluno, perde aluno, perde aluno, começa a desanimar e acha que a capoeira é assim mesmo. E na verdade é só atualizar o conteúdo, que ele não vai mais perder aluno. Ó, olha só, é como sempre falo, negar a evolução da capoeira é negar a própria capoeira. Se Mestre Bimba, o maior gênio de todos os tempos, nós só estamos na capoeira hoje por causa dele, se vocês forem parar para analisar, se ele não moderniza a capoeira, não existia mais a capoeira. Tanto que ele teve que tirar o nome. Vocês sabem, né, que só depois de 11 anos que veio a capoeira Angola. Mestre Pastinho, inclusive, tinha parado com a capoeira, né, gente? Então a gente precisa entender que os tempos atuais não aceita mais coisa velha. Coisa velha ficou para trás. Ideias antigas ficou para trás. Eu preciso de conteúdos novos, de coisas novas para as minhas aulas, para os meus alunos, para os meus eventos, e com isso eu levo coisas novas. Quando eu levo coisas novas, uou! É chocante, o trabalho cresce, as pessoas ficam mais felizes, as pessoas querem estar no meu grupo, eles querem estar na minha escola, e com isso o seu trabalho cresce. Mas Feijão, mas por que o senhor está ensinando isso pra gente? Ei, não faz sentido eu prosperar sozinho. Você tem que prosperar comigo, ué. É muito simples. Estou falando aqui, ó. Essas duas coisas estão roubando a sua prosperidade na capoeira. A sua prosperidade, a minha não. Porque eu aprendi, por isso que eu estou crescendo tanto e eu quero ensinar você. Por que eu me tornei uma referência no mundo da capoeira? Porque eu aprendi, eu estudei, mas você não precisa passar pelo que eu passei para você crescer, para você aprender. Por isso que eu estou aqui te ensinando como fazer, para você não passar pelas mesmas coisas que eu passei, pelo sofrimento que eu tive que passar. Você não precisa mais passar por isso. Hoje tem a modernidade, então eu posso vir aqui te ensinar e te ajudar para você não ficar sofrendo, para você não se sentir desanimado, para você não se sentir desvalorizado. Existe um caminho.
Inclusive eu falo sobre isso no meu livro. Eu te ensino como ser uma referência no mundo da capoeira. Eu escrevi um livro só para te ensinar como ser uma referência dentro da capoeira. Lá eu te ensino passo a passo, né? Então vamos lá. Não, ó lá, ó. Não funciona mais. As coisas velhas não funcionam mais. Fundamento é uma coisa. É claro que existem alguns fundamentos, gente. Presta atenção aqui. Que foram. Vocês têm que sempre questionar. Esse fundamento, quem criou? Por quê? E para quê? Tem que questionar. Porque às vezes o fundamento não tem fundamento. E às vezes você usa no seu trabalho e desfundamenta o seu trabalho. E aí você, poxa, peraí, por que eu não estou crescendo? Por que meu trabalho não cresce? Porque você está apegado a coisas velhas, criadas por não sei quem. Além de rompimento dos ligamentos colaterais, olha. Por quê? Se ginga errado, faz a negativa errada, machuca joelho, machuca tornozelo, machuca quadril, traz um monte de lesões em você que é professor. Imagina nos seus alunos. Se você está muito lesionado é porque você treinou muita coisa empírica. Sabia disso? Muitas coisas empíricas. As lesões vêm das coisas empíricas. Por que eu tenho tantas lesões? Faz 25 anos que eu estudo a capoeira contemporânea. Depois disso eu não tive mais lesões dentro da capoeira contemporânea. Os meus alunos, é muito raro um aluno meu estar lesionado. É raríssimo. É raríssimo. Por quê? Método de ensino. Então, eu consigo ensinar os meus professores, ajudar os meus professores a continuarem evoluindo, a continuarem ativos na capoeira, sem precisar ficar fazendo maluquices que não servem para nada. Não servem para nada. Não servem para nada. O que eu fiz? Me desvencilhei de coisas velhas, criei um método de ensino da capoeira contemporânea para ajudar os meus professores, para ajudar os meus mestres de capoeira dentro da minha escola. Porque senão vão desanimar, vão se sentir defasados. Então isso foi o que eu fiz. Infelizmente ainda tem grupos de capoeira que se alguém chegar com uma capoeira evoluída, nem te deixam jogar. Na verdade, todo pensamento velho mantido, ele vai se desfazer. Ele vai desaparecer. Então pode escrever o que eu estou te falando aí, viu? Esses grupos vão ser varridos do mercado. O mercado não aceita mais. Pode escrever. Pode me cobrar, daqui a 2 anos você vai ver o que vai acontecer. Já aconteceu isso na década de 90. Na década de 80 já aconteceu isso. E na década de 90. Vai acontecer agora na década de 2000. Todo grupo que não se modernizar, todo professor que não se atualizar, ele vai fazer assim, ó. Vai sumir do mercado. Não tem volta. Mas Feijão, o senhor está desejando mal? Não. Se eu estivesse desejando mal para alguém, eu não estaria aqui ensinando de maneira gratuita como fazer as coisas. Simples assim. Então a questão não é essa. A questão é que eu quero ver a capoeira melhor do que ela está e maior do que ela está. Olha lá, vamos lá. Professor Turiba. Mestre, como que o senhor vê a competição na capoeira? Algo inovador, agregador? O que acho que foge dos fundamentos? Moderno? Professor, isso é uma das coisas que eu mais defendo dentro da capoeira, é a competição. Gente, competição é muito importante para o crescimento da capoeira. Muito importante. Muito importante. Vou explicar o porquê para vocês. Presta atenção aqui comigo. Quem aí já viu alguém andando de skate? O que os skatistas... como que os skatistas eram vistos alguns anos atrás? Alguns poucos anos atrás. Skatistas, como eles eram vistos? Podem escrever aí. Como que eles eram vistos? Como que os skatistas eram vistos há alguns anos atrás? Poucos anos atrás, como que eram vistos os skatistas? Vamos um pouco mais além. Como que eram vistos os meninos que praticavam break, hip hop? Vamos escrever? Preciso falar?
maloqueiros, baderneiros, pichadores, usuários de drogas. Não era isso que eram, não era assim que eram vistos? Ah, sabe o que aconteceu? Vou falar para vocês. Sabe o que aconteceu? Olha só. Começou a colocar as competições de forma pequenininha nesses esportes. De forma pequenininha. E foram vendo que isso ajudava as pessoas. A competição começou a ajudar as pessoas. O atleta que compete, ele está mais focado, ele treina mais, ele cuida mais do corpo, ele cuida mais da saúde. Olha só o que aconteceu. O que aconteceu, gente, com esses dois esportes, eu estou falando de dois. Hip hop, que é o break, né? E o skate. Explodiu no mundo. Explodiu no mundo, gente. Hoje, skatistas ganham aí muito dinheiro, patrocinados por grandes empresas. Uou! O hip hop, que é o break, a mesma coisa. Grandes marcas multinacionais patrocinam esses caras. Por quê? E o quê? O skate é cultura, hip hop cultura. Virou tudo esporte. Sacou? Sacou? Cultura e esporte. A competição ajudou o desenvolvimento dos esportes, da cultura que virou esporte. Ajudou. O que aconteceu? Entrou nas Olimpíadas. Entrou em grandes competições. Gente, a competição ela é muito importante para a capoeira. Muito importante. Desde que seja feita com responsabilidade, com conhecimento de fundamento. Aí vem o fundamento. De fundamento. Conhecimento, fundamento, organização, responsabilidade. A capoeira vai explodir. Não tem como. A competição vai ajudar. As crianças hoje em dia, você que dá aula para criança, onde as crianças estão hoje em dia? No celular, né? O que eles estão fazendo? Jogando. O que são os joguinhos? Competição. Do que as crianças gostavam de fazer antigamente? Jogar bola. Jogar bola é o quê? Fazer o gol. O que é fazer o gol? Competir um time com outro de quem faz mais gol. Tudo é competição. Competir é muito bom, faz com que o aluno esteja mais tempo nas... Agora eu vou trazer um outro dado para você. Vou te trazer um outro dado importante. Se você começar a fazer a partir de hoje isso no seu trabalho. Vamos lá. A capoeira sempre foi pensada da seguinte maneira. Eu tenho um aluno de capoeira, eu vou fazer um evento por ano para dar corda para ele. Então o aluno treina o ano inteiro para pegar uma corda no final do ano. Já é uma grande coisa. Mas se manter focado o ano inteiro só para pegar uma corda, gente, não adianta mais. Hoje em dia tem várias distrações e a capoeira nós temos vários concorrentes. O celular é um deles, tá? O celular é um concorrente nosso. Os aplicativos que tem dentro do celular é um dos nossos concorrentes. Agora pensa você, imagina no primeiro trimestre você colocar uma competição. Você manteve o aluno focado no primeiro trimestre de trabalho. Você colocou uma competição. Ou pode ser no primeiro semestre. Olha só, você mantém o foco do aluno no primeiro semestre para uma coisa e no segundo semestre para uma outra coisa. Então, primeiro semestre ele vai treinar para competir, no segundo ele vai treinar para a corda dele. Sacou? Olha o quanto a competição enriquece o seu trabalho e faz com que os seus alunos tenham conteúdos novos, conteúdos atuais, a modernidade e você continua crescendo. Sacou? Então eu trouxe algumas ideias aqui para vocês verem que esse pensamento de ideias velhas, antigas, não serve mais para nada na capoeira. Só para atrapalhar. Só para atrapalhar. Coisas velhas na capoeira só serve para atrapalhar. Só serve para atrapalhar o crescimento, o seu crescimento, o crescimento do seu trabalho na capoeira, viu, professor? E eu falo sempre professor, gente, eu falo no âmbito da palavra. Todos vocês que dão aula, para mim é indiferente a graduação. É indiferente a sua graduação, o seu título. Você dá aula, você é um professor. Se o mestre de... Olha lá, vamos lá, tem outra pergunta aqui. Se o mestre de capoeira não entender e como trabalhar o desenvolvimento da sua turma de forma individual, de cada aluno, isso é muito importante.
Hoje em dia, se o professor de capoeira não entende de como trabalhar o crescimento individual do aluno, ele está fora do mercado, tá? Fora do mercado. Porque tem aluno que não entra na capoeira hoje para aprender capoeira. Ele entra na capoeira porque ele gosta da capoeira e ele quer emagrecer praticando capoeira. Ele quer ter uma saúde praticando capoeira. Se você não souber levar isso, tá ferrado. Você tá fora do mercado. Tá fora do mercado. Tá fora do mercado. Não tem jeito. É assim que funciona. Mestre, como eu posso me atualizar? Tendo novos conhecimentos, aprendendo como modernizar e como melhorar o seu trabalho. Conhecimento novo. Você precisa sair do mundo empírico e ter coisas novas para se atualizar, tá? Então é isso, gente. Escreve aí para mim, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Bem, ó, na próxima quinta, deixa eu pegar o dia aqui para vocês. Anota aí, dia 1º. Quem tiver comigo na live, ao vivo, no dia 1º, vocês vão receber algo que eu nunca dei antes. Bem, eu não vou nem falar porque vai ser surreal. Dia 1º de setembro. Então vão ter uma série de lives, mas quem tiver ao vivo comigo no dia 1º de setembro, se prepara que o crescimento de vocês vai ser tão exponencial no mundo da capoeira que vocês vão falar, poxa, por que que eu não fiz isso antes? Então dia 1º de setembro vocês vão ter que estar ao vivo comigo para vocês ganharem o que eu vou dar para vocês. Gente, é como se fosse uma caixa de ouro. Tá cheio de coisas de ouro dentro. Eu vou entregar isso para vocês no dia 1º de setembro. Tá bom? Quem tiver comigo ao vivo. Então acompanhe que eu vou ter uma série de lives com vocês aqui. Mas no dia 1º a live vai ser mais que especial. Fechou? Tamo junto. Bota a pressão aí. Um bom dia para vocês. E é nóis. Até a próxima.